E aí galera, belezura? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Kart 26, na qual nós falamos aqui dos nossos campeonatos regionais de kart aqui da nossa região de Avaré, que agora está abrangendo aí boa parte do estado de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu na primeira etapa da 14ª Copa Roda Presa de Kart, que ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2023, lá no cartódromo de Valinhos, tá? Próximo a Campinas. É a segunda vez que a gente corre no cartódromo de Valinhos, corremos em 2022 e agora foi a primeira etapa do campeonato 2023. A gente já falou no vídeo anterior que é um cartódromo bastante travado, né? Mas com uma estrutura muito boa. Nós corremos em 23 pilotos, sendo 21 fazendo parte do campeonato e 2 convidados. Nós somos 26 do campeonato, mas tivemos alguns pilotos que não compareceram. Alguns pelo fato de estarem correndo outros campeonatos, né? E coincidiu, por exemplo, um campeonato de Birigui chamado Amica, que tem alguns pilotos do nosso campeonato que participam lá também, e coincidiu de ser na mesma data. E como o nosso campeonato tem descarte e o campeonato deles também, então alguns pilotos participaram da primeira etapa do nosso e não participaram lá, optaram pelo descarte lá. E alguns participaram lá e optaram pelo descarte no nosso, tá? Então foi assim que aconteceu. Então alguns se ausentaram e outros se ausentaram aí por problemas particulares também. Corremos com 21 do campeonato e mais 2 convidados, ok? Então foi isso. Então vamos ver como é que foi essa primeira etapa. Primeiro, como é uma etapa inicial, o nosso campeonato desse ano ele será totalmente com grid invertido, tá? Então ele vai ser, não vai ter qualifying nas etapas, mas a primeira etapa não tem como, ela tem que ter um qualifying, porque você não tem como fazer grid invertido, né? A primeira etapa, tá? Então foi feito um qualifying, o treino oficial ou classificação, né, seja como você quiser chamar, apenas para formar o grid, tá? Então como que foi esse qualifying? Vamos lá. Esse qualifying foi o seguinte: quem fez a melhor volta do qualifying foi o Leandro Damasceno, o Leandro que está agora na categoria A, tá? Lembrando que agora não tem mais separação de categoria A e B na pista, tá? Só tem separação para efeito de classificação final, tanto do pódio quanto do campeonato em termos de pontos, tá? E nós temos também o campeonato geral, né? E de construtores, tá? Então, o Leandro Damasceno fez o melhor tempo, tá? Em segundo foi o Rominei Matsumoto, o Rominei que já corre com a gente lá no Fórmula Z. Ele foi convidado, né? Ele ainda não está fazendo parte do campeonato, ainda não houve vagas, mas ele correu como convidado, então ele foi o segundo colocado. O terceiro em termos de qualifying, né? Ele largou na segunda posição. O terceiro foi o Ernesto Moreira, o Tim, largou em terceiro da categoria A. O quarto foi o Murilo Daniel, meu irmão, também da categoria A. O Tim foi o terceiro colocado, né, no qualifying, e o quarto foi o Murilo Daniel no qualifying, tá? O quinto foi o Baratinha da categoria B. O sexto foi o Clebinho, da categoria A. O sétimo foi o Léo, o Leonardo Rosin, ou Rossin, não sei como é que pronuncia, mas é Léo que a gente chama ele, né? É novo no nosso campeonato, mas ele já é bastante experiente. Corre 24 horas em Itu, corre na Granja, né? Ele é lá de São Paulo. Ele é de Botucatu, na verdade, mas ele mora em São Paulo, se eu não me engano. Então ele largou na 7ª posição, inclusive à minha frente, né? Que eu larguei em 8º. Inclusive peguei o kart 26, que é o meu número no kart. Muita coincidência, né? Eu não acredito em coincidências, não. Em 9º largou o Morango, Fabiano Contrucci, o Morango. Em 10º da categoria A também, o Léo está começando na B, né? Porque ele está iniciando o campeonato, então todo mundo que inicia no campeonato começa na B. Eu estou na A, o Morango também subiu para A esse ano. Em 10º o Didi, né, que está na B. Em 11º, Zé Adriano, da A. 12º, Gabriel, da A. 13º, o Sandro, pai do Gabriel, da A. Em 14º, Silvião, que está na B.
O 15º, Zé Antônio, da B. 13º, o Anderson Silva, que é o Preto Anderson, também está na B, está começando agora, o nosso fotógrafo, né, repórter, filma e faz de tudo. 17º, o Márcio, o Marcião, o irmão do Tim, da A. 18º, o Tato, da A. 19º, o Eduardo Screus, da B. 20º, o Mimi, o irmão do Didi, da B. 21º, o Pedro Luca, que também é um iniciante aí, né? Tá começando o campeonato, da B. 22º, o Quinzolinha, da B. E em 23º e último, o Newton, que é convidado do Quinzolinha, tá? Então está correndo como convidado aí, ele foi o que fez a última posição. Ok? Então esse foi o qualifying quer dizer, o grid de largada, ok? Eu fiquei bem satisfeito com a minha qualificação, né? Largando em 8º entre 23 pilotos. Para o início de temporada, tá ótimo. A corrida foi cheia de alternativas, né? Porque é uma prova bastante que tem bastante enrosco, pelo fato de ter muito kart na pista, a pista é bastante estreita e curta, né? Então tem muita disputa. Então, ali na largada, na primeira curva, já teve um BO ali, né? A primeira curva tem uma freada muito forte, são muitos karts, né, na primeira curva, logo após a largada. O Léo, ele veio logo atrás de mim, e o Morango, os dois estavam disputando ali, né, logo atrás de mim. E eu larguei um pouco melhor que eles estavam largando atrás, né, de mim, mas eu consegui largar bem e me mantive à frente deles. Só que o Léo, ele veio com tudo, com o kart dele, e jogou por dentro, viu uma brecha ali, né? Eu estava fazendo a tangência para armar na curva, tomei muito cuidado para não cometer o mesmo erro que eu cometi na corrida passada, do ano passado, que eu fiz a mesma coisa que ele fez, vi uma brecha, joguei por dentro, acabei rodando, e ele fez a mesma coisa, jogou por dentro, mas quando ele viu que não dava para frear, não dava para fazer a curva, ele freou com tudo e rodou. Ele rodando causou aquele salseiro, né? Quase que ele bateu no Clebinho, eu tive que desviar dele, né? E veio por fora lá mais gente desviando, e o Morango veio por dentro, conseguiu me passar e foi embora, né? Eu perdi a posição daí para o Morango. E do Clebinho para frente não houve nenhum problema, né? Tava Baratinha, Murilo, né? O Leandro, o Rominei, o Tim, então com eles não teve problema. Mas de mim para trás, né, fora o Morango, que me passou e foi embora, daí teve um monte de problema lá. Daí envolveu o Márcio, Silvião também rodou ali para não bater, Márcio também, aí foi aquele salseiro. Mas aí a corrida continuou, né? Teve aquele problema lá. Eu assisti as onboards, mas teve bastante onboard, né? O Leandro teve uma disputa muito acirrada com o Tim, apesar do Leandro ter largado em primeiro, o Tim conseguiu fazer a ultrapassagem no Leandro, né? Conseguiu. E ali foi uma briga ferrenha entre os dois até o final. Quer dizer, o Leandro ficou em segundo quase que o tempo todo, mas numa brecha ali que o Tim deu, o Leandro acabou ultrapassando. Né? Tanto que o Tim, na corrida, fez uma volta melhor que a do Leandro, né? Ele ficou com a volta mais rápida da categoria A, o Tim. E o kart do Tim era, na minha opinião, melhor que o do Leandro, mas o Leandro conseguiu essa ultrapassagem e acabou ganhando a corrida. Né? Méritos aí do Leandro, começando com tudo na categoria A esse ano. Outra disputa que teve ali, ali o Murilo com o Baratinha, não sei se teve uma disputa muito ferrenha, porque nem o Murilo nem o Baratinha tinham câmeras on-board. A do Tim com o Leandro deu para ver, porque tanto o Tim quanto o Leandro tem câmera on-board, a gente viu mais pela câmera do Leandro. O Rominei acabou rodando numa disputa ali, acho que com o Murilo, acabou rodando, né? Ficou para trás, inclusive eu ultrapassei o Rominei, né? Então acabei ganhando a posição do Rominei naquele momento. Eu estava chegando no Clebinho e no Morango, né? Eu estava acompanhando, na verdade, só que eu estava com o Didi na minha cola ali, né? Logo depois depois do enrosco do Léo, eu fui embora e estava tentando acompanhar o Clebinho com o Morango, né? E logo à frente estava o Baratinho e o Murilo. Só que o Didi estava com um kart muito melhor do que o meu. O meu não era ruim, mas também não era para brigar lá na frente.
e eu estava conseguindo até acompanhar, porque o Didi praticamente estava me empurrando, ele não estava me empurrando literalmente, fisicamente, né? Mas ele estava me empurrando porque ele estava me impressionando para passar, e eu defendendo de todas as formas, né? E ele foram várias voltas assim, mas chegou um certo momento que o Didi cometeu um erro, né? Porque ele viu uma brechinha ali no meio do circuito, colocou por dentro, achou que dava para passar, mas quando ele viu que não dava, ele deu aquela freada brusca e acabou rodando. Não me tocou, não toquei nele nada, eu fui embora e ele acabou rodando e perdeu várias posições, tanto é que ele chegou lá para trás, infelizmente, né? Essa foi uma das brigas aí. O Zé Adriano também não pegou um kart muito legal, né? Acabou ficando lá para trás. O Márcio também. Sei que teve várias disputas aí. Vamos ver se eu consigo lembrar de mais alguma coisa conforme eu vou falando aí as posições de chegada dos pilotos, ok? Vamos lá então. Quem chegou em primeiro foi o Leandro, como eu falei, com aquela disputa com o Tim, né? Acabou chegando em primeiro. O Tim então chegou em segundo com a melhor volta da categoria A, tá? Eu vou falar o resultado no geral, depois eu falo por categoria, tá? Em terceiro foi o Murilo, tá? Os três então da categoria A. Em quarto o Baratinha, que é o primeiro da categoria B. Em quinto o Rominei, que é o convidado, né? Em sexto foi o Fabiano, o Morango. Em sétimo o Clebinho. Em oitavo o Léo. E em nono chegou eu, Kleber Daniel, larguei em oitavo no geral e cheguei em nono. Por que eu cheguei em nono? Então vou contar a situação. A gente achou que o Quinzolinha, como o Quinzolinha largou em penúltimo, né? O Newton largou em último, o Quinzolinha tem um macacão da Red Bull, tá? E ele emprestou o macacão para o Newton, que era convidado dele. Só que ali na pista a gente nem sabia que o Newton era convidado, o Quinzolinha, e que o Quinzolinha tinha emprestado o macacão para o Newton. E era o mesmo macacão da Red Bull. O Quinzolinha estava com um capacete branco, o Newton com um capacete colorido, mas, a gente não sabia disso também. Então, na hora ali, o Newton, como é iniciante, claro, ele levou várias voltas de praticamente todo mundo. Mas a gente achou que era o Quinzolinha, porque o Quinzolinha tinha largado em último, e o cara estava lento, muito lento, e a gente foi dando volta. E chegou um momento que o Newton, que na verdade era o Newton, e eu pensei que era o Quinzolinha, tanto é que no fim da corrida eu fui falar pro Quinzolinha, e o Quinzolinha não entendeu nada, e só depois que eu fui ver que não era o Quinzolinha, que era o Newton, o Newton tentou abrir para eu passar, né? Ele estava de retardatário, acho que era a segunda volta que eu estava dando nele, e eu estava à frente do Léo, que eu tinha passado no início da corrida, quando o Léo rodou, e o Léo se recuperou, né? Ele perdeu várias posições, estava se recuperando pra caramba, né? Tanto é que vocês podem ver no onboard do Léo também. E o Rominei também vinha se recuperando, tanto é que o Rominei estava vindo para cima de mim, que o kart dele era um canhão, né, do Rominei. Ele estava vindo para cima de mim, o Léo estava um pouco mais atrás. Só que o Newton estava na minha frente e o Newton estava abrindo para todo mundo passar, mas eu peguei o Newton justamente numa curva ali fechada e o Newton não conseguiu abrir. E ele acabou me atrapalhando e eu tive que tirar o pé. Quando eu tirei o pé, aí já tinha passado da curva, veio o Rominei e me passou. E depois veio o Léo também, na próxima curva veio o Léo e acabou me pegando ali na reta oposta, né, na retinha oposta ali, antes da pracinha que a gente fala, ou antes da rotatória, e acabou me passando por dentro. Fazer o quê, né? Perdi as duas posições para os dois, mas em termos de categoria A não mudou nada, porque o Léo é da B e o Rominei era convidado. Mas em termos de campeonato geral, eu perdi a posição para o Léo. Não para o Rominei, porque não contou a do Rominei, que ele não está no campeonato, mas do Léo contou no campeonato geral, né? Então eu poderia ter chegado em oitavo no geral, né? Mas na verdade contou que eu cheguei em oitavo, em nono aqui na folha, mas aí tirando o Rominei, contou que eu cheguei em oitavo. Teoricamente, então, eu larguei em sétimo e cheguei em oitavo, né, tirando o Rominei. Então, nona posição, eu, Kleber Daniel. Décima posição, o Sandro, que estava um pouco mais atrás do que eu. Eu vi que o Sandro e o Gabriel estavam juntos ali. O Gabriel estava na frente do Sandro, o Sandro conseguiu passar ele, né, o pai e filho. E eu estava controlando a diferença para os dois, depois que o Didi rodou e depois que o Léo e o Rominei me passaram, eu consegui controlar a diferença. Minha preocupação era manter aquela posição daí, né? E controlei bem a diferença. Depois veio o Quinzolinha, em 12º. O Quinzolinha se recuperou muito bem, largou em último, né? E se recuperou muito bem, chegou em 12º.
Em 13º, Zé Adriano, como eu falei, não pegou um kart legal, foi tocado, se eu não me engano, logo na primeira volta da corrida, ali no miolo da pista, no segundo grampo, né, da pista, ele foi tocado, se eu não me engano. Em 14º, o Anderson Silva, o Preto Anderson, né, ele foi muito bem também, aí 14º já na sua primeira corrida, se eu não me engano ele já anda de kart também. Em 15º, o Márcio Moreira, né? O Márcio falou que estava com um kart bem regular, bem bom, mas ele falou que se enroscou lá na primeira curva, naquela rodada do Léo, e depois também teve um problema ali, parece que na rodada do Pedro Luca, alguma coisa assim. 16º, o Eduardo Screus, né? Não sei se o Eduardo se meteu em algum problema, não dá para saber porque ele não tem onboard. 17º, o Silvião. O Silvião também acredito que não tenha pego um kart muito bom. 18º, o Tato. O Tato pegou um kart horrível, né, no qualifying, segundo ele. Trocou de kart, largou do box e diz ele que foi um kart pior ainda. Então chegou em 18º. Em 19º, o Didi, como eu falei, ele estava me impressionando, estava com um kart sensacional, mas ele acabou rodando e perdeu muitas posições, acabou chegando em 19º. Em 20º, o Pedro Luca, né, que iniciante, chegou em 20º, mas consta na folha que ele fez a volta mais rápida da corrida. Assim, ele fez 47,0, né? E, por exemplo, o Tim, que fez depois dele a melhor volta, 49,8, são quase 3 segundos. Eu não acredito que essa foi a melhor volta. Eu acho que foi uma falha do sistema, né? Não teve como a gente não considerar, né? Foi dada a melhor volta para o Léo, para o Pedro Luca, tá na categoria B, mas é quase que impossível ter sido essa a melhor volta. Mas o que nós vamos fazer? Não tem como provar que ele não fez, né? Não tem como. A folha diz isso, o que vai fazer? Em 21º, Zé Antônio. Em 22º, o Mimi, o irmão do Didi. E em 23º, o convidado, o Newton, que a gente achou que era o Quinzolinha, tá? O Newton ficou muito animado, gostou muito da corrida, ficou muito legal, e inclusive quer correr a próxima etapa aí, já a próxima etapa. Foi uma corrida, então, muito legal, né? Eu, particularmente, gostei pra caramba, né? Gosto muito do cartódromo de Valinhos, muita gente não gosta porque é muito travado, mas é o que a gente falou, a nossa primeira etapa considere-se um circuito de Mônaco, né? Então, foi sensacional. Eu, particularmente, gostei, né? Então, como é que ficou o campeonato das duas categorias? Vamos lá. Vamos ver em termos de campeonato, né? Que é o que o pessoal está querendo saber. Os campeonatos. Vamos ver a categoria B primeiro. Então, como o Baratinha foi o quarto colocado no geral, mas ele foi o primeiro da B. Então, ele é considerado o primeiro da B. Então, o pódio da categoria B foi o seguinte: Baratinha em primeiro, Léo em segundo e Quinzolinha em terceiro. Olha só, o Quinzolinha foi 12º no geral, mas foi o terceiro da B, né? Muito legal isso. Em quarto, o Anderson Silva e em quinto, o Eduardo Screus, tá? Em sexto, o Silvião, em sétimo, o Didi, em oitavo, o Pedro Luca, em nono, o Zé Antônio e em décimo, o Mimi. Então, o Baratinha está com 35 pontos, o Léo com 31, o Quinzolinha com 28, o Anderson Silva com 25, o Eduardo Screus com 23, o Silvião com 21, o Didi com 19, o Pedro Luca com 18, porque ele fez 17 da oitava posição e mais um ponto da volta mais rápida, o Zé Antônio com 15, o Mimi com 13. Aí o Meira, o Lucas Lopes e o Felipe Lopes, que são 3 pilotos que não foram nesta etapa, possivelmente porque foram lá no outro campeonato da Amica, eles estão zerados, mas já está sendo considerado como descarte essa etapa deles, tá? Mas eles continuam no campeonato, ok? Então essa é a classificação atual da categoria B. Vamos ver como ficou o campeonato da categoria A, então, após essa primeira etapa. Então, o Leandro ficou com 35 pontos em primeiro lugar, em segundo, o Tim com 32, são 31 pontos da segunda colocação, e um ponto da volta mais rápida da categoria A, tá? Em terceiro, o Murilo, meu irmão, com 28 pontos. Em quarto, o Morango, com 25 pontos. Em quinto, o Clebinho, com 23 pontos. Em sexto, eu, Kleber Daniel, com 21 pontos. Em sétimo, o Sandro, com 19 pontos. Em oitavo, o Gabriel, com 17 pontos. Em nono, o Zé Adriano, com 15 pontos.
E em décimo, na zona de corte, o Márcio com 13 pontos. Por enquanto, na zona de rebaixamento, temos o Tato em 11º com 11 pontos. E em 12º e 13º temos o Armando Chama e o Igor com 0 pontos. Mas é porque o Armando Chama e o Igor não compareceram, né? O Armando Chama teve corrida em outro campeonato e o Igor não compareceu por motivos particulares, tá? Mas já está sendo considerado como descarte aí esta corrida para os dois, entendeu? Então, quer dizer, vai estar tudo igual aí na próxima etapa, ok? Vamos ver o campeonato geral, como é que ficou, né? Então, o campeonato geral, que agora envolve as duas categorias juntas, tem o seguinte: o Leandro é o líder do campeonato com 35 pontos, o Tim com 31 pontos, que agora o Tim não leva o ponto da volta mais rápida, porque só vale a volta mais rápida para quem fez da corrida toda, né? Só vale para um piloto. O Murilo em terceiro com 28, o Baratinho em quarto com 25, em quinto o Morango com 23, em sexto o Clebinho com 21, em sétimo o Léo com 19, em oitavo eu, Kleber Daniel, com 17. Em nono o Sandro com 15, em décimo o Gabriel com 13, em 11º o Quinzolinha com 11, em 12º o Zé Adriano com 9, em 13º o Anderson Silva com 7, em 14º o Márcio com 6, em 15º o Eduardo Screus com 5, em 16º o Silvião com 4, em 17º o Tato com 3, em 18º o Didi com 2, em 19º o Pedro Luca também 2 pontos, mas o Didi tem uma posição melhor do que o Pedro Luca de corrida, né? O Pedro Luca tem os mesmos pontos que o Didi porque ele fez a volta mais rápida da corrida, aquela volta que a gente acha que não foi, mas não tem como, tem que dar esse ponto para ele. Em 20º o Zé Antônio com 0 e em 21º o Mimi com 0, mas o Zé Antônio tem uma posição na corrida melhor do que o Mimi. E em 22º, desculpe, nós temos, né, o Armando Chama, o Igor, o Meiro, o Lucas Lopes e o Felipe Lopes que não compareceram nessa última etapa. Tá? O Newton e o Rominei, como eu disse, não estão no campeonato porque são convidados. Tá? E aí nós temos também o campeonato das equipes, né? Campeonato de construtores, né? Então, como é que ficou o campeonato de construtores? Nós temos a LK Racing, que é composta pelo Leandro Quinzolinha, que estão em primeiro lugar, com 63 pontos. Tá? Em segundo, a Red Bull Black Team, ou Red Bull Black Team do Team, né? E do Anderson Silva, com 57 pontos. E na terceira posição, Karting Row Racing, que é a equipe formada por mim, Kleber Daniel e o Baratinha, com 56 pontos, apenas um ponto atrás da equipe do Team e do Anderson Silva da Red Bull Black Team. Então, bem disputado aí o campeonato de equipes. Na quarta posição, a Fadu Racing Team, do Morango e do Eduardo Screus, com 48 pontos. Na quinta posição, MP Motor Racing, do Murilo e do Pedro Luca, com 46 pontos. Em sexto, a Picasso Racing Team, do Clebinho e Zé Antônio, com 38 pontos. Em sétimo, Bar do Bola Kart Racing, do Zé Adriano e Silvião, com 36 pontos. Em oitavo, Speed Racing Kart, do Sandro e o Mimi, com 32. Em nono, a DG39 Betinho Veículos, do Igor e do Léo, com 31 pontos, na nona posição. Em décimo, a Lotus Racing, do Armando Chama e o Didi, com 19 pontos. Em 11º, Dream Team Kart, do Gabriel e o Felipe Lopes, com 17 pontos. Em 12º, o Mema Team Racing, do Márcio e do Meira, ou Mema, né, que é de Meira e Márcio, né, com 13 pontos. E em 13º, na lanterna, a Bauru Avaré Racing, do Tato e Lucas Lopes, com 11 pontos. Então, por exemplo, o Tato, a equipe do Tato, do Márcio, do Gabriel e do Didi e do Léo só tiveram pontos de um piloto, tá? Porque os outros não compareceram, ok? Por isso que eles estão nas últimas posições, ok? Bom, galera, é isso aí. A próxima etapa, então, será no cartódromo de Itu. Voltamos lá para nossa casa, né, em Itu, no dia 4 de março, um sábado, tá? Será o chamado traçado 2. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Acho que eu tenho. Olha aqui, ó. Traçado 2, não sei se vai parecer legal aí. Traçado 2, tá? Esse é o traçado lá de Itu que a gente vai correr. Não sei se dá para ver a parte mais escura aí em azul. Tá? Esse é o traçado que a gente vai correr, só não sei se vai ser
sentido horário ou anti-horário, tá? E para finalizar, eu tenho aqui para mostrar para vocês a minha nova galeria aqui de troféus, tá? Eu fiz aqui durante o carnaval, eu estava de folga aqui no carnaval, como eu não gosto de pular carnaval, então eu arrumei uma ocupação aqui, fiz essas prateleiras aqui para colocar os meus troféus, eles não estavam mais cabendo na outra estante que eu tinha, uma estante mais reduzida, então coloquei eles aqui, tá? Cada troféu tem uma história aí, qualquer dia eu faço um vídeo só para a gente falar o que foi cada troféu aí, beleza? É isso aí, galera, até o próximo vídeo, valeu!